Graça e paz, meus irmãos. Eu te pergunto, o que move as suas decisões? É o mundo ou é a glória de Deus? Vivemos dias em que a santidade foi trocada por conveniência. Mas Tozer nos chama de volta à raiz da vida cristã. Viver para a glória do Senhor em tudo. Hoje, Deus te convida a olhar para a sua rotina e perguntar, até aqui, a quem tenho agradado? Santidade no viver. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios 10:31. Um dos maiores empecilhos à paz interior que o crente encontra em sua carreira cristã é o hábito bastante comum de dividirmos nossa vida em duas áreas, a sagrada e a secular. Se aceitamos que essas áreas existem à parte uma da outra e que são moral e espiritualmente incompatíveis, e se, a despeito disso, somos obrigados, pelas necessidades da própria existência, a cruzarmos e entrecruzarmos constantemente uma área com a outra, nossa unidade interior tende a se desfazer e passamos a ter uma vida dividida em lugar de uma vida unificada. Esse problema se origina do fato de que nós, que seguimos a Cristo, habitamos em dois mundos ao mesmo tempo, o espiritual e o natural. Na qualidade de filhos de Adão, vivemos na terra sujeitos às limitações da carne e às fraquezas e males herdados pela natureza humana. O simples fato de viver entre os homens requer de nós anos de trabalho árduo e muitos cuidados e atenções para com as coisas deste mundo. Em violento contraste com isso, temos a vida do Espírito. Ali desfrutamos de outra espécie de vida, uma vida superior. Somos filhos de Deus, temos uma posição celestial e usufruímos de comunhão íntima com Cristo. Isso tende a dividir toda a nossa existência em duas dimensões. Inconscientemente, passamos a reconhecer duas modalidades de procedimento. A primeira, nós a assumimos com certo sentimento de satisfação e a firme certeza de que é agradável a Deus. Trata-se do nosso comportamento religioso e geralmente associamos a ele a oração, a leitura da Bíblia, o cântico de hinos, a frequência à igreja e outros atos semelhantes, diretamente originados da fé. Estas ações e atitudes podem ser reconhecidas por não terem relação direta com este mundo em si mesmas, e não fariam sentido não fosse a fé nos revelar a existência de um outro mundo, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Segunda carta aos Coríntios 5:1. Em contraposição a essa atitude religiosa está o nosso comportamento diante das ações seculares. Elas abrangem todas as atividades comuns da vida, das quais participamos juntamente com todos. Comer, dormir, trabalhar, cuidar das necessidades do corpo e realizar todas as nossas rotineiras e triviais responsabilidades terrenas. Geralmente é com relutância que nos ocupamos delas e com muitas apreensões, quase sempre nos desculpando diante de Deus por aquilo que consideramos um desperdício de tempo e energias. O resultado disso é que nos sentimos intranquilos a maior parte do tempo. Atiramo-nos às nossas tarefas diárias com um sentimento de profunda frustração, afirmando a nós mesmos intimamente que chegará um dia, quando deixaremos para trás essa casca terrena e não mais nos incomodaremos com as questões deste mundo. Essa é a antiquíssima antítese sacro-secular. A maioria dos crentes se embaraça nela. Não conseguem um ajustamento satisfatório entre as reivindicações opostas desses dois mundos. Procuram se equilibrar nessa corda bamba e não acham paz nem em um nem em outro. Suas forças ficam então reduzidas, sua perspectiva confusa e toda a alegria lhes é arrebatada.
Acredito que esse estado de coisas seja totalmente desnecessário. Nós nos deixamos envolver por um problema que realmente não existe, que é consequência de um mal entendido. A antítese sacro-secular não tem fundamento algum no Novo Testamento. Portanto, uma compreensão mais perfeita da doutrina cristã poderá libertar-nos desse programa. O próprio Senhor Jesus Cristo, que constitui o exemplo perfeito para nós, não conheceu uma vida dividida. Ele viveu nesta terra, na presença de Deus Pai, sem nenhuma tensão, desde a infância até sua morte na cruz. Deus aceitou a oferta de sua vida inteira e não fez nenhuma distinção entre uma ação e outra. Ele fez um breve resumo de sua existência terrena, no que diz respeito ao seu relacionamento com o Pai, com as seguintes palavras: Eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. Vivendo entre nós, seres humanos, sempre se mostrou perfeitamente controlado e tranquilo. Todas as pressões e sofrimentos que suportou derivam-se de sua posição de portador dos nossos pecados, jamais resultaram de incerteza moral ou de desajuste espiritual. A exortação de Paulo, no sentido de que tudo façamos para a glória de Deus, primeira carta aos Coríntios 10:31, não é apenas mero idealismo religioso, é parte integrante da revelação de Deus ao homem e precisa ser aceita como sendo a palavra da verdade. Abre-se diante de nós a possibilidade de que todas as nossas ações sejam para a glória de Deus. A fim de que não tivéssemos dúvidas em aplicar esta verdade a todas as coisas, Paulo menciona especificamente o comer e o beber. Esse pequeno privilégio nós partilhamos com os animais irracionais, que não são eternos. Se até as humildes ações instintivas dos animais podem ser realizadas de maneira a honrar a Deus, então é difícil imaginar uma atividade humana que não possa ser executada desta forma. O ódio monástico ao corpo humano, que figura com tanta evidência nas obras de alguns escritores religiosos da antiguidade, carece completamente de apoio nas Escrituras. É bem verdade que as Sagradas Escrituras falam de um recato natural, mas jamais de uma pudicícia exagerada ou de um falso senso de pudor. O Novo Testamento aceita como realidade o fato de que Jesus Cristo, quando se encarnou, tomou para si um corpo humano de verdade e, no entanto, jamais cometeu uma ação impura. Sua presença em carne humana dissipa de uma vez por todas a noção falsa de que existe algo na própria natureza do corpo humano que seja ofensivo à divindade. Foi Deus quem criou o nosso corpo, e não estamos ofendendo a Ele quando reconhecemos sua responsabilidade nessa criação. Deus não se envergonha das obras de suas próprias mãos. A corrupção, o desregramento e o uso indiscriminado dos nossos instintos humanos, isto é o que deveria nos envergonhar, e muito. As ações praticadas pelo corpo, quando realizadas em pecado e contrárias à natureza, jamais poderão honrar a Deus. Sempre que a nossa vontade introduzir em nossos instintos alguma perversão moral, eles deixarão de ser naturais e puros, como Deus os criou. Em vez disso, serão apetites desenfreados e imorais, que nunca podem redundar em glória para o seu Criador. Contudo, suponhamos que não haja perversão nem abuso. Imaginemos um crente em Jesus Cristo, em cuja vida se tenha operado a dupla experiência do arrependimento e do novo nascimento. Agora está vivendo de acordo com a vontade de Deus, pelo que pode aprender da sua palavra escrita, a Bíblia. A respeito desse crente, não seria errado afirmar que cada uma das suas ações é, ou pode ser, tão santa como a oração, o batismo ou a ceia do Senhor. Isso não significa reduzir tudo ao nível do secular. Pelo contrário, é elevar todos os atos a um plano superior, conferindo a todas as manifestações da vida um caráter de santidade. Se a ordenança é a manifestação externa de uma graça interior,
então não precisamos hesitar em aceitar a tese acima exposta. Por um único ato de consagração de todo o nosso ser a Deus, podemos fazer com que cada ato subsequente venha a confirmar essa consagração. E já não temos motivos para sentir vergonha do nosso corpo, este servo que percorre conosco a jornada terrena, assim como Jesus também não se envergonhou do humilde jumentinho que o carregou pelas ruas de Jerusalém. O Senhor precisa dele. Marcos 11:3 são palavras que bem poderiam ser aplicadas ao nosso corpo mortal. Se é verdade que Cristo habita em nós, da mesma forma que o jumentinho carregou Jesus, também levamos conosco o Senhor da Glória para que o mundo clame: Hosana nas alturas. Não basta reconhecer o fato. Se desejamos ficar livres do eterno dilema sacro-secular, essa verdade deve correr em nossas veias, condicionando todos os nossos pensamentos. É mister que coloquemos realmente em prática o princípio de viver para a glória de Deus, agindo com firmeza e determinação. Se meditarmos nessa verdade, mencionando-a em nossas orações, trazendo-a constantemente à nossa lembrança, enquanto vivermos aqui entre os homens, passaremos a entender seu admirável significado. O velho e penoso dualismo desaparecerá para dar lugar à tranquilidade de uma vida unificada. A consciência de que pertencemos a Deus, de que Ele recebeu tudo sem nada rejeitar, faz cessar dentro de nós o conflito entre o sagrado e o secular, porque todas as coisas se tornarão sagradas. Mas isso ainda não é tudo. Os hábitos arraigados a longo tempo não podem ser mudados facilmente. Será necessário muito estudo e oração para nos libertarmos completamente dessa diferenciação entre sagrado e secular. Por exemplo, talvez não seja fácil para o crente assimilar a ideia de que as suas atividades diárias podem ser efetuadas como um ato de adoração, aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. A velha antítese ressurgirá muitas vezes no fundo de sua mente para perturbar a sua paz de espírito. O diabo também não se conformará com isso facilmente. Na condução, no trabalho ou no campo, ele virá lembrar-nos de que estamos dedicando a melhor parte do dia às coisas deste mundo e uma porção insignificante ao nosso espírito. E se não formos muito cautelosos, essas sugestões vão criar confusão, desencorajar-nos e acarretar-nos grande aflição de espírito. Só podemos enfrentar essa situação com êxito se exercitarmos uma fé robusta. Precisamos oferecer todas as nossas ações a Deus, confiando em que Ele as aceita. Mas em seguida, é necessário permanecer firme nessa posição e continuar reconhecendo que cada um dos nossos atos, em todos os instantes, deve ser vinculado à entrega que fizemos. Reiteremos perante o Senhor, constantemente, o nosso voto de fazer tudo para a sua glória. E durante o dia, em meio às tarefas diárias, elevemos o pensamento a Deus em oração, várias vezes. Coloquemos em prática o princípio de fazer de todo o trabalho nosso um sacerdócio. Creiamos que Deus toma parte até nas situações mais insignificantes da nossa vida e aprendamos a reconhecer nelas a sua presença. Outro engano semelhante ao que estamos discutindo é essa distinção entre sagrado e secular aplicada a lugares. É quase inacreditável que alguém, depois de ler o Novo Testamento, ainda continue crendo que certos lugares são santos por natureza, enquanto outros não o são. Essa interpretação errônea já está tão generalizada que qualquer um que tentar combatê-la se achará lutando sozinho. Essa ideologia como que obscureceu o raciocínio dos crentes, vendando-lhes também os olhos, de modo que lhes é praticamente impossível perceber a sua capciosidade. Apesar de o ensino neotestamentário ser manifestamente contrário a semelhante ideia, essa falsa teoria tem se espalhado através dos séculos, sendo aceita como parte da doutrina cristã,
embora não seja verdade naturalmente. Até onde sei, o único grupo religioso que teve percepção espiritual para reconhecer esse engano e também a coragem necessária para denunciá-lo foi o dos Quakers. O que penso ter acontecido foi o seguinte: pelo espaço de 400 anos, Israel habitara no Egito, cercado pela mais crassa idolatria. Por intermédio de Moisés, finalmente conseguiu sair dali e se pôs a caminho em direção à terra prometida. O conceito certo de santidade se esvaíra por completo de sua mente. Para corrigir isto, Deus teve que começar apresentando uma ideia bem rudimentar de sua santidade. Manifestou-se a princípio na nuvem e na coluna de fogo. Mais tarde, após a construção do tabernáculo, passou a habitar no Santo dos Santos. Deus usou inúmeras maneiras para mostrar ao povo de Israel a diferença entre o santo e o profano. Havia dias santos, vasos santos, vestes santas. Havia abluções, sacrifícios e ofertas de várias modalidades. Através desses símbolos, o povo de Israel aprendeu que Deus é santo. Era justamente essa a lição que o Senhor queria ensinar-lhes. Não era a santidade de objetos ou de lugares que eles deviam aprender, mas a santidade de Deus Jeová. Chegou então o dia longamente esperado da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Desde o início de seu ministério, ele ensinava dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Mateus 5, 21, 22. O simbolismo usado no Antigo Testamento estava ultrapassado. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Ficou aberto o Santo dos Santos a todos quantos ali quisessem entrar pela fé. As seguintes palavras de Jesus se cumpriram: a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21, 23, 24. Poucos anos depois, Paulo deu o grito de liberdade e declarou limpos todos os alimentos, santos todos os dias, sagrados todos os lugares e aceitáveis a Deus todas as ações corretas. A santificação de certos dias e lugares, embora necessária para instruir o povo, era uma noção muito vaga da santidade de Deus e desapareceu diante da plenitude da adoração prestada em espírito. Cultuar a Deus em espírito continuou a ser um privilégio da igreja, mas esse privilégio, com o decorrer dos tempos, foi aos poucos sendo esquecido. Então, o legalismo vazio, próprio do coração decaído do homem, conduziu-nos de volta à antiga e já abolida distinção entre sagrado e secular. Para que este assunto fique bem claro e não haja mais dúvida alguma, desejo mencionar as implicações práticas desse preceito que venho tentando defender. Isto é, que todos os dias da nossa existência são igualmente santos. Em contraposição ao conceito de vida unificada, desejo apontar alguns aspectos que não estão incluídos nesse conceito. Ele não significa, por exemplo, que tudo quanto fazemos tem a mesma importância. Um ato realizado por um crente pode ser bastante diferente dos outros em importância. A atividade do apóstolo Paulo, como fabricante de tendas, não teve a mesma importância que o seu trabalho de escrever a Epístola aos Romanos, por exemplo. Mas ambas as coisas foram aceitas pelo Senhor, e ambas foram atos de adoração. Certamente, é muito mais importante conduzir uma alma a Cristo do que cuidar de um jardim. Mas o preparo de um jardim pode ser um trabalho tão santo quanto o ato de conquistar uma alma para o Salvador. Ele não significa também que todos os indivíduos sejam igualmente úteis. Os dons que operam no corpo de Cristo, que é a Igreja, variam muito.
Um pregador qualquer não pode ser comparado com um Lutero ou com um Wesley, no que toca à sua utilidade individual para a igreja e o mundo. Entretanto, o trabalho do irmão menos dotado é tão santo quanto o do irmão mais abençoado, e Deus aceita a ambos com igual prazer. Um leigo não deve jamais imaginar que a sua tarefa humilde seja inferior ao trabalho de um ministro evangélico. Se ele permanecer na vocação em que foi chamado, o seu trabalho será tão santo quanto a obra de um ministro do Evangelho. Não é o que o homem faz que determina se sua obra é sagrada ou secular, mas o fator determinante é o seu motivo. O motivo é tudo. Depois que o crente santificar ao Senhor em seu coração, daí por diante não fará mais nada como antes. Tudo quanto fizer será bom e aceitável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Para um crente assim, a própria existência é um sacramento, e o mundo inteiro um santuário. Sua vida, em todos os aspectos, será um sacerdócio. Ao executar suas tarefas, que nunca são fáceis, ouvirá vozes de serafins que exclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Senhor, desejo confiar-me inteiramente a Ti. Quero ser completamente Teu. Meu anelo é exaltar-Te acima de tudo. Oxalá eu sentisse que não possuo outra coisa além de Ti. Almejo estar constantemente cônscio de Tua presença protetora e ouvir a Tua voz. Minha vontade é viver em paz e sinceridade de coração. Quero viver tão cheio do Teu Espírito que todos os meus pensamentos Te sejam tão agradáveis quanto o incenso que sobe até Teu trono, e que cada ato de minha vida seja de adoração. Assim sendo, oro com as palavras de um grande servo Teu de outrora. Rogo-Te que purifiques os intentos do meu coração com a indizível dádiva de Tua graça, a fim de que Te possa amar de modo perfeito e louvar-Te de um modo que seja digno. E creio confiantemente que Tu me proporcionarás tudo isto através dos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, reflita com sinceridade. Sua vida diária tem refletido a santidade de Cristo? A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade não é uma opção, é o selo do verdadeiro discípulo. Pratique o que ouviu, vigiando e orando, pois o Senhor está às portas. Ele vem buscar um povo santo, separado, preparado para o seu reino. Inscreva-se no canal para mais mensagens como esta e acesse a playlist completa com as pregações do pastor Aidan Wilson Tozer. Fortaleça sua alma com a palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.